profissional que tem conhecimento em tecnologia hoje, ele é muito mais solicitado do que o profissional que não tem. Olá, sejam todos bem-vindos à nossa 8ª live de aquecimento para a Semana da Automação Fiscal. Nessa série de 10 episódios, nós vamos começar a bater um papo sobre desafios, oportunidades que possam transformar problemas da área fiscal tributária em soluções automatizadas. Eu me chamo Sandro Moreno. Eu me chamo Marcos Amorim. E no episódio de hoje a gente vai tratar do seguinte assunto: qual o impacto da automação fiscal para o futuro da contabilidade? Pô, que tema, hein, Marcão? Cara, você sabe que a automação é só um início, tem muita coisa a ser feita, mas como a contabilidade vai absorver isso, cara? Como o contador pode enxergar a automação? Como é que vai ser essa transição assim, de mercado, vamos dizer assim? Cara, eu não sei como é que vai ser, tá? Mas a gente pode pescar o que aconteceu antes da gente, né? E imaginar como é que vai ser o futuro. Eu lembro, meu pai é contador, né? E ele me conta que na época dele era na mão o negócio. E aí veio aquelas matriciais, você comprava um formulário e aí você colocava lá na impressora, imprimia o DAF, ficava bonitinho e tal, você colocava aquilo no envelope, ia levar. 10 anos atrás, 13 anos atrás, a empresa tinha motoboy, velho. Office boy, que era um cara que ficava indo e voltando para o escritório, levando e trazendo documento dos clientes para a empresa da contabilidade e da contabilidade para os clientes, né? Hoje não existe mais isso. Você tem a necessidade pontual. Talvez ali o pessoal do contábil, para a gente do fiscal, isso acabou, não existe mais. Talvez o pessoal do contábil tem que levar ainda, ainda tem isso. Mas para a gente do fiscal, cara, acabou. Né? Não tem mais essa necessidade. Então, lá na época dele, quando surgiu essa impressora matricial, foi uma festa. Né? De um lado, né? Porque assim, tem sempre dois grupos, né? Tem a galera que abraça a mudança, que sente que aquilo vai ser positivo e que procura implementar, e tem a galera que resiste, que quer botar defeito, quer botar dificuldade, não quer que a coisa aconteça, né? Eu vi um pouquinho disso em 2010, que foi quando começou a nota fiscal eletrônica. Eu não quero nem falar disso por enquanto. Então, depois dessas impressoras matriciais, vieram os computadores, né? E aí, com essa leva dos computadores, a capacidade de produção de uma pessoa que atua na área fiscal, na contabilidade como um todo, ficou elevada. E isso ameaçou o emprego das pessoas também. No final das contas, a gente percebe que sempre se trata disso, né? De as pessoas com medo de perderem seus empregos. Então, isso aconteceu na época da impressora matricial, isso aconteceu na época do computador, isso aconteceu na época do SPED, isso vai começar a acontecer agora de novo na época da inteligência artificial. E o que é que a gente percebe? Eu peguei a última onda, né, que foi a onda do SPED. E o que é que eu aprendi nessa onda que eu peguei? Tem um cara que eu escuto as palestras dele, chama Hélio Couto, eu acho bem interessante. Eu gosto também. E ele fala o seguinte: toda crise traz consigo uma oportunidade. Inclusive o ideograma, acho que é japonês, para crise é o mesmo para oportunidade. Então, crise/oportunidade. Então, toda crise traz consigo uma oportunidade. Então, você vai escolher se você quer trabalhar com o lado da crise ou com o lado da oportunidade. Da mesma forma como a gente vê essa polarização. Pessoas que acham que essa mudança vai ser legal, muito bem-vindo, isso vai ajudar a gente, e pessoas que acham que não, que isso vai tirar o meu emprego. E quais são as pessoas que normalmente acham que a inteligência artificial vai tirar o emprego delas? Normalmente são aquelas pessoas mais acomodadas, são aquelas pessoas que não quer que o mundo acabe em barranco para morrer encostada, né? Então, assim, é um processo que eu percebo que é natural. Então, o cara que tem afinidade, que gosta daquilo que faz, ele vai ver isso como uma oportunidade. Cara, é algo novo que está chegando, ninguém conhece sobre isso, eu vou estudar esse negócio, eu vou aprofundar e eu vou me destacar nesse momento. Já as pessoas que elas simplesmente querem que as coisas continuem como estavam, né? Quer que encostadinha lá no barranco dela,
elas vão resistir a essa mudança. Porque, cara, eu já conheço, eu já domino, eu já sei como é que é esse negócio. Não muda não, deixa assim mesmo. Me dá trabalho. O Jaiminho do Chaves, eu quero evitar a fadiga. É mais ou menos isso. Então, a gente vê isso acontecendo de tempos em tempos. Provavelmente foi assim na época da máquina de datilografar, foi assim na época do computador, no SPED. Foi um inferno, porque a galera reclamava, tem agora que comprar certificado digital. Antigamente não precisava comprar certificado digital. Fazia na mão, estava tudo bem. Mas, antes você tinha que pagar para poder emitir balão. Você tinha que ir na gráfica, tinha que entrar na Cefaz, pedir autorização, aí imprimir essa autorização, mandar para a gráfica aprovava. Aí você chegava lá, solicitava o talão, esperava não sei quantos dias para o cara produzir, ia lá buscar, pagava aquela parada, levava para a empresa para poder começar a emitir as notas fiscais. E a galera achava que isso era bom. Por quê? Porque já conhecia, já dominava, já entendia como é que funcionava o processo. Aí veio o SPED, o SPED agora vai facilitar as coisas, agora é tudo digital. Mas aí agora tem certificado digital, você paga, sei lá, R$100 e poucos por ano. Né? Provavelmente, se você for fazer as contas, você gastava mais do que isso de tal. Muito mais. Muito Fora mais. o tempo, né, cara? Fora o tempo que você perdia. Mas não percebe como a mente da gente é tendenciosa, né? Cara, isso aqui é conhecido. O XML é novo, eu não sei como é que essa parada funciona. Então é melhor para mim que a coisa continue como está. E aí eu vou procurar tudo que eu puder achar de defeito para poder justificar que aquele negócio não presta. Para poder manter como é. Então, assim, as pessoas criticavam demais. Cara, e agora tem que ter certificado, tem que configurar. Porra, o certificado não funciona direito na máquina. Aí você vai emitir a nota fiscal, dá erro. Então, assim, a galera reclamava demais, velho. E outro dia eu conversando com um amigo meu, Tião, nome dele, lá de Irecê, que tem uma empresa de desenvolvimento de software, e ele me trouxe atenção para isso, que eu nunca tinha reparado. Ele falou assim, ele me lembrou dessa confusão que foi na época do XML, e ele falou assim, pergunte para essas mesmas pessoas agora se elas querem que volte a nota fiscal manual. Nem fudendo. Por quê? Porque é mais fácil. Né? Hoje está claro que é mais fácil. Ninguém quer voltar para a nota fiscal manual. Eu quero. Deus que me livre. Né? Principalmente se voltar para a nota manual, acabou o meu negócio. Acabou a escola da automação fiscal. Mas não só por causa disso, mas pelas possibilidades que a gente tem. Hoje eu tenho todas as informações em meio digital. Eu consigo acessar a informação que eu quiser, consigo cruzar o dado que eu quiser, que eu precisar. E cada vez mais que a gente vai aprofundando nesse conhecimento, a gente vai descobrindo novas coisas, a gente vai descobrindo uma maneira mais eficiente de fazer o mesmo trabalho. E sem se fadigar. A gente vai descobrindo formas de ensinar o nosso próprio computador a executar aquela tarefa para a gente. Então a gente vai conseguindo enxergar as coisas num nível cada vez mais profundo, sem necessariamente ter mais trabalho. O trabalho que a gente tem é mais cognitivo, é o trabalho de pensar, de projetar uma automação que vai identificar determinado cenário. Só que ela vai identificar esse cenário para todas as empresas que eu estiver trabalhando. Então, eu vejo que no futuro, tá, e a gente não pode falar dessa coisa do futuro da contabilidade sem citar a onda do momento que é a inteligência artificial, está todo mundo falando. Né? Então, a gente falou de uma forma bem superficial, de uma forma bem artificial sobre a inteligência, mas assim, tá aumentando cada vez mais. E eu acho que sim, assim como foi a questão do computador, vai trazer uma certa revolução, vai diminuir os postos de trabalho, digamos assim, com relação a determinadas atividades específicas. Como, por exemplo, se você parar para pensar, a nota fiscal eletrônica meio que matou a profissão de office boy. Porque tinha que o cara lá levar documento, trazer documento, né? E agora é tudo PDF, agora é tudo XML, agora é tudo SPED. Cara, não tem necessidade de ter um office boy. Então o que aconteceu? Como eu não tenho mais essa necessidade, quando eu precisar eu contrato um. Aí tem os motoboys. Você contrata o cara, entrega lá um documento, ele vai lá, entrega para você e acabou. Você não tem uma relação, não tem aquele cara todo dia no seu escritório para poder fazer aquele trabalho. Então assim, foi um posto de trabalho que foi eliminado de dentro das empresas, dos escritórios. Beleza? Só que, quando você tem uma nova tecnologia, surgem novos postos de trabalho que não existiam antes. Então, assim, aquele trabalho extremamente manual, maçante,
com probabilidades mais altas de erro, vão dando lugar a novas atividades, onde você vai ter que ser uma pessoa mais qualificada. É o que a gente está vendo agora. Então, assim, profissional que tem conhecimento em tecnologia hoje, ele é muito mais solicitado que o profissional que não tem. Perfeito, cara. Então, imagine hoje um cenário em que eu sou um profissional da área fiscal e tributária e qual é a minha principal habilidade? Digitar nota. Cara, ninguém quer mais um profissional que só sabe fazer isso. Profissional que não sabe fechar por assim, ICMS, não sabe fazer um cálculo de antecipação. E antigamente você tinha um digitador, um cara que digitava a nota fiscal no sistema. Justamente pelo volume de documentação física, né, cara? Pelo volume. Hoje em dia não tem mais. Ou quer dizer que acabou, as pessoas perderam o emprego? Não necessariamente. Se esse cara gosta realmente do que ele faz, ele vai procurar se aprimorar. E aí o que vai acontecer? Ele vai se tornar mais qualificado, inclusive mais valioso. Que esse é um pequeno detalhe que as pessoas normalmente não observam. Que, agora eu vou ter que estudar mais para poder conseguir uma vaga de emprego. Pessoal, agora eu preciso de curso de informática para cigarinho. Não sei até que ponto isso é verdade, mas enfim. Sim. Mas o fato é, quando você se qualifica, você se torna mais valioso para a empresa. Principalmente quando você sabe fazer coisas que a maioria das pessoas não faz. Que é o caso da automação fiscal, que é algo extremamente novo. Né? Eu não vejo as pessoas falando por aí de automação fiscal. Eu não vejo 300 canais no YouTube falando sobre automação fiscal. Não é isso. O único que eu conheço, até o momento, é o meu. Né? Vejo alguns outros canais de pessoas que falam esporadicamente sobre como usar a tecnologia para importar um arquivo XML e tal, mas assim, é um vídeo para resolver um problema pontual. Não é uma habilidade, não é uma profissão, como a gente está propondo aqui. Né? Então, assim, quanto mais você se aprofundar, quanto mais você tenha esse conhecimento de criar uma automação, um programa, um robô, não. É o conhecimento de transformar um problema numa automação, transformar um problema numa solução automatizada. Isso vale dinheiro. Por quê? Porque as empresas têm problema o tempo todo. Então, quando a empresa contrata alguém, ela contrata porque ela tem um problema que precisa ser resolvido. Nenhuma empresa vai contratar você para você ficar dormindo lá. Ela vai te contratar porque ela tem um problema que precisa ser resolvido. Preciso de um faturista. Por que eu preciso de um faturista? Eu preciso de alguém que emita nota fiscal. Porque a pessoa que tem aqui não está dando conta de emitir a quantidade de notas que a gente tem no mês, por exemplo. Então é um problema que precisa ser resolvido. E você é contratado por isso. E a maioria das pessoas procura se esquivar disso. Elas querem qual o mínimo que eu posso fazer para poder ganhar meu salário. Então eu procuro fazer o mínimo do mínimo do mínimo. Então, quando acontece uma revolução como essa que a gente está vendo, da inteligência artificial, as pessoas morrem de medo. Porque ele já sabe que não está fazendo muito. Né? Que, no final das contas, isso vem de uma insegurança sobre a real utilidade do trabalho que ele presta. Poxa, legal. Então, cara, se a empresa melhorar o processo, se ele se tornar mais eficiente, o que é que vai acontecer comigo? Ele sabe que ele vai embora. Vai ser o primeiro da lista. Então, ele vai resistir com todas as forças que isso aconteça. Porque a empresa precisa dele. Mesmo fazendo o trabalho dele mal e porcamente, a empresa precisa dele. Agora, se a empresa melhora o processo, se a empresa se torna mais eficiente, ela não vai mais precisar dele. Cara, não, é só esse panorama que você já respondeu a pergunta. Vai impactar em muito o futuro da contabilidade e automação, mas aí eu vou reformular a pergunta, cara. A pergunta é a seguinte, qual é o impacto para um profissional de contabilidade que resistir a isso, cara? Porque a onda tá vindo, né, cara? Tá vindo. E a onda é grande. Então, assim, para quem resiste, cara, vai acontecer o que aconteceu. O cara que resistiu à máquina de datilografar, o cara que resistiu à impressora patrimonial, matricial, ao computador, né? Ao cara que não queria... Por exemplo, meu tio, ele trabalhava na área fiscal. Ele era um digitador. Ele pegava lá, destruía, digitando as notas todas, beleza. E aí, quando veio toda essa revolução, não tinha mais necessidade de digitador, ele saiu. Foi fazer outra coisa da vida dele. Porque ele não queria aprofundar na área fiscal e tributária.
Ele queria lançar a nota dele, ganhar o dinheiro dele e acabou. E assim, tem gente que pensa dessa forma, não tem nada de errado pensar assim. Tá? Tudo bem. Só que vai chegar um momento que digitadores terão mais espaço. Pessoas que simplesmente executam aquilo que ensinaram elas a fazer não vão ter mais espaço. A inteligência artificial, eu acredito que ela vai forçar a humanidade a extrair o que a gente tem de melhor. Ou vai acabar tudo de uma vez. 2, 2, 1. Por quê? Eu estava batendo papo hoje com o ChatGPT. Pedi para ele analisar a tributação. Eu perguntei para ele, cara, o que é um Sancho de cabo? Você tá de brincadeira. Sério. Por quê? Eu estava analisando o SPED de um cliente e apareceu esse produto, Sancho de cabo. Com CFOP 102, CST 060. Opa, tem uma incoerência aqui. Ainda não mudou, né? A tabela CFOP CST. Então tem alguma incoerência. Por quê? 102 é uma compra para revenda com tributação normal. E o CST 060 é um produto nacional com ST. O ST é tributação normal. Sim. E aí eu fiquei, para eu saber o que é esse produto, para eu saber como tributar esse produto, eu preciso saber o que é. Aí fui lá, perguntar pro ChatGPT, que ele sabe tudo, né? Cheguei lá e perguntei, cara, o que é um Sancho de cabo? Aí, rapaz, sabe o que eu não sei? Mais ou menos isso que ele me respondeu. Aí eu falei assim, preciso de mais informações. Aí eu arranjei o NCM do produto. Falei, o NCM dele é esse aqui. Aí, esse NCM significa isso e tal, mas aí eu também não tenho mais informações para poder te passar. Aí eu falei assim, cara, você não consegue... Aí eu comecei a conversar mesmo com ele. Você não consegue pesquisar no Google esse termo junto com o NCM e achar lá uma explicação, não? Aí ele falou para mim, cara, eu não tenho acesso à internet. Eu não consigo acessar a internet. E eu fui treinado com as informações que me deram, minha data de corte é 2021, ou seja, de 2021 para cá ele sabe tudo. Cara, mas diante de 2021 ele não sabe mais nada. Você conversando com a inteligência. Conversando com ele mesmo de boa, assim, como se fosse eu e você aqui. E aí eu peguei o link, eu pesquisei, fiz esse processo de pesquisa na internet, achei um link explicando que era o tal do Sancho de cabo, copiei o link e falei para ele, eu achei esse link aqui. Pá. Aí ele falou, agora eu sei o que é. Aí explicou, tal, que era uma ferramenta de jardinagem. É tipo um machadinho de jardinagem. E aí ele foi lá, deu explicação, tudo, tananana. Aí eu falei, vem cá, ordinário, tu não falou que não tinha acesso à internet? Não, tenho não. Eu falei, sim, eu te dei um link de internet e você foi lá, pesquisou o negócio e me deu a explicação que tá no site. Como é que você não tem acesso à internet? Aí ele bateu o perfil, porque ele não tinha acesso à internet, não. Aí eu falei, tá bom então, beleza. Antes, eu já tinha pedido para ele me dar a legislação de vaselina, de ver também nesses pés do carro. Vaselina, se tinha ST ou não. Dei para ele o anexo 1, ele foi lá, pesquisou, disse que estava, depois eu vi que não estava, tinha a questão da descrição do produto, não só pelo NCM que a gente define se o produto está na ST ou não. Mas enfim, ele fez o melhor que ele pôde. Mas o que eu estou encucado, que eu ainda vou conversar mais com ele, é como que ele não tem acesso à internet, eu dou links de internet para ele e ele acessa e me dá informações que estão dentro dos documentos sem ter acesso à internet. A questão é o seguinte, então, é que a inteligência artificial, ela vai aprendendo junto com você, cara. Então, essa que é a grande sacada. Mesmo que ela não tenha a resposta ali, só em você fomentar esse tipo de provocação, ela vai, oxigenando o seu banco ali. Exatamente. Por exemplo, assim, se você perguntar o que é NCM, ela vai explicar. Agora me fala o NCM disso. Aí você vai criando um cadenciamento, essa coisa vai acontecendo. E só isso aí já é um princípio de uma mudança total de como vai ser o profissional daqui para frente. Perfeito. E assim, eu acredito que vai chegar agora, isso é algo extremamente novo, né? Extremamente revolucionário. Mas eu acredito que vai chegar um momento que hoje você já vê... Outro dia eu vi um canal de um menino mesmo, acho que tinha 13, 15 anos no máximo, ensinando como programar uma inteligência artificial para zerar um joguinho lá. Caramba. Então, criança. Então, vai chegar um momento em que a gente vai ter o ChatGPT do escritório de contabilidade X. Então, você vai criar a sua própria inteligência artificial. E aí eu, enfim, fui aprofundando lá o papo com ela e falei, cara, se você tivesse
Você não tem acesso à internet para isso tudo. Se você tivesse acesso à internet, você ia zerar Rapaz, você tá batendo um papo, né? zerar o mundo, né? E ele falou, pô, realmente, tal. Mas você vê que... Quer um chazinho pra gente? É muito engraçado, cara, você conversar que realmente, em determinados momentos, passa a impressão de que é uma pessoa ali do outro lado, né? Só que chega um momento que você começa a perceber que não. Por quê? Sempre que eu ia entrando nessa questão, cara, você tinha que ter acesso à internet, cara. Pô, se você tivesse acesso à internet... E aí ele sempre volta e repete aquela mesma coisa. Eu sou um modelo de inteligência artificial treinado pela OpenAI, com data de corte em 2020. Sempre a mesma resposta, sempre a mesma resposta. Aí cai a ficha de que, cara, realmente é um... Porque sempre fica aquela dor, pô, será que é uma inteligência? Será que a inteligência tomou consciência de que é você? Tá muito inicial. Tá muito mas inicial. não duvido, não, cara. Eu também não. Não, então voltando aqui, cara, a revolução já começou e aí eu te provoco. Qual é o papel da automação fiscal trazida pela proposta da escola da automação fiscal nesse contexto, cara? O que você propõe com isso tudo? Bom, primeira coisa que eu vejo assim, mais já de imediato no nosso horizonte. A gente tem hoje ferramentas, vamos falar de ferramentas que ajudam a gente no nosso processo, no nosso dia a dia. Tem ferramentas para consultar tributação, por exemplo, de produtos, para fazer lá via API. A gente tem ferramentas para identificar erros de escrituração no SPED fiscal, no SPED de contribuição, com contribuições, né? Cruzamento entre XML, SPED e tal. Mas a gente não tem ferramenta para alterar essas informações em massa. Eu só conheço uma ferramenta, e não foi nem uma que eu não criei. Né? Só conheço uma empresa que faz esse tipo de trabalho. Que tem um sistema que você pode fazer auditoria e você também já consegue fazer as correções dentro dos seus SPEDs. Então, eu acho que no futuro próximo, e as pessoas já estão começando a pedir isso. Eu estou em contato com uma empresa de auditoria, de consulta fiscal, que você liga para poder tirar dúvida, tal, de consultoria fiscal. Você liga, né? Liga pelo telefone, faz a pergunta, o cara te dá a resposta, esse padrão de empresa. E eles estão buscando desenvolver um sistema de auditoria do SPED, um auditor do SPED. Então já estão buscando, já querendo, inclusive, te contratar nesse sentido aí. Exato. Então, a gente está começando para poder prestar consultoria para eles de como desenvolver esse sistema. Ferramentas, né? Essa ferramenta. E aí eu falei, cara, o que está todo mundo fazendo no mercado hoje se me dá seu SPED, me dá seu XML, eu vou te dar uma lista de tudo que está errado. E aí tu se vira para corrigir. Beleza. E o que é que o mercado quer agora? Cara, eu não quero só que você me dê a lista do que está errado. Eu quero que você me dê a ferramenta para fazer a correção também massa. Porque não adianta nada você me dar uma lista com 2.500 erros e eu ter que executar a correção manual de todos esses itens um a um. Eu preciso de uma ferramenta que me ajude a resolver os problemas. Não, é tipo assim, você tem lá você contrata um cara para poder trabalhar em determinado setor da sua empresa, e aí todo dia o cara vai lá bater na sua porta e dizer o que está errado na empresa. Ó, isso aqui está errado, ó, isso aqui está errado, ó, isso aqui está errado. Sim, zero. Eu contratei você para resolver a porra do problema, não para vir me dizer que está errado, porque eu sei que está errado. Foi por isso que eu te contratei. Então, é basicamente assim que funciona o sistema de auditoria hoje. Ele diz, ó, tá errado. Eu conheço vários nesse tipo. Então, para você, esse é o viés principal da automação fiscal, né? Eu acho que vai começar por aí. Entendi. E, num futuro próximo, a gente certamente vai agregar isso à inteligência artificial. Para identificar padrões, né, de escrituração errados e já fazer as correções de forma automática. Cara, fantástico. Imagina um mercado, de novo, vindo com esse mesmo contexto que você falou anteriormente. O mercado está nascendo aí, cara. É uma oportunidade. Gigantesco. Assim, hoje existe isso? Não. Tem uma empresa. E eu vou começar a fazer também, vou entrar nesse mercado aí. Vou começar a disponibilizar ferramentas de automação para alterar dados dentro do SPED. Então, assim, é um mercado que está nascendo, é um mercado que está surgindo, existe uma necessidade absurdamente grande, premente, as pessoas estão gritando, implorando por isso, e não tem ninguém suprindo essa demanda de mercado. Então, eu acho que é por aí que a coisa vai começar. Depois deve vir algo relacionado à inteligência artificial que vai identificar, porque assim, a inteligência artificial,
é muito massa. Você chega lá, faz as perguntas, ela te responde e tal, faz você ganhar bastante tempo. Mas ela também não está executando nada por você, por enquanto. Ela está te dando respostas. Então, eu acredito que vai chegar no futuro, e não deve demorar muito, isso é rápido, né? Que ela vai começar a executar também. Trazer a solução. Hoje a gente tem lá os RPAs, né? Que é Robotic Process Automation. Que você grava lá um processo, tipo você gravar uma macro no Excel, só que você usando qualquer programa que você estiver usando. Você grava lá como é que é o processo, diz pro robôzinho como é que ele tem que executar, dá um play e vai tomar café e ele fica lá rodando aquela rotina para você. Então, assim, é que o RPA, eu não aprofundo, então posso estar falando aqui uma atrocidade, se eu tiver, você pode me corrigir aqui embaixo na descrição, mas é mais ou menos como se fosse a macro do Excel. Entendi. Você grava um processo e ele vai lá e repete esse processo para você. Então, eu acho que isso, perto do que está chegando, é muito pouco. Vai chegar um momento em que a gente vai ter a junção de um robô, de uma inteligência artificial, de uma automação fiscal. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Cara, sabe como eu percebo a onda já chegando, cara? Daí? É a questão dos autos de infração. Por exemplo, autos de infração de omissão de estoque. O próprio nível de informação que o auto traz e o prazo de resposta, só quem pode responder a isso é quem tem uma agilidade no trato das informações. Quem tem ainda um viés manual não tem condição de enfrentar esse tipo de processo, cara. Perfeito. Por aí você já vê uma limitação que só realmente quem tem ferramentas para enfrentar esse tipo de coisa, cara. Inclusive, eu recebi um contato de uma aluna minha, eu não lembro agora exatamente o que ela estava querendo, mas ela entrou em contato comigo, falou, a gente conversou um pouquinho, e aí eu perguntei, e aí, como é que tá o curso? Bom, professor, eu tô meio parado aqui e tal, não estou aprofundando, aprendi pouca coisa, mas o pouco que eu já aprendi já começou a gerar resultado, porque o meu chefe me falou aqui outro dia, eu ouvi, ela escreveu a frase assim, entre aspas, que ele falou, cara, se não fosse você, a gente não conseguiria ter atendido essa fiscalização. Perfeito. Cara, receberam uma fiscalização, uma autuação, uma intimação, na verdade, né, da Receita Federal, que queria determinadas informações que, segundo o chefe dela, não teria condições de entregar se não fosse as automações que ela criou. Mesmo com pouquinho conhecimento, aprendi só meia dúzia de coisas, mas com esse pouquinho de conhecimento ela já conseguiu fazer a diferença no ambiente de trabalho dela. Cara. Se você for perceber um mercado que cada vez tem um volume maior de informações e cada vez mais se exige um prazo mais curto de demanda, de resposta, não tem como um cara que não se adequar a isso ficar no mercado, cara. Perfeito. Né? É isso mesmo. E a gente está vendo hoje um mercado muito aquecido para a tecnologia, né? Se você for pegar lá as vagas que tem para profissionais da área de programação e profissionais para atenderem, para suprir essa demanda, é absurda a diferença. Né? Tende a continuar aumentando. Tanto que tem empresas fora do Brasil que têm procurado no mundo todo profissionais de programação, investindo para levar o cara para lá, para poder trabalhar lá. Né? E ninguém quer ir mais, todo mundo quer trabalhar home office. Então, assim, a gente, talvez, essa parada da inteligência artificial tivesse mais acelerada ainda se a gente tivesse essa demanda de programadores supridos. Então, isso no mercado de programação, que é, sei lá, não vou dizer milenar, que sacanagem, mas pelo menos umas décadas já tem. Né? Então, a automação fiscal, que é algo bem mais específico, porque, como eu falo, a gente não é profissional de programação, nós somos profissionais da área fiscal e tributária, só que a gente utiliza a tecnologia para ajudar na execução das tarefas do dia a dia. Sim, sim. Então, é algo bem mais específico. Você pode ser um programador profissional, talvez você vai ter muita dificuldade de fazer uma automação fiscal. O exemplo desse cara que a gente está conversando é que ele tem uma empresa de tecnologia, ele tem lá, sei lá, 30 programadores à disposição dele. Cara, eu tenho um programador para deixar no seu pé, para você me ajudar a fazer isso. Mas a gente não tem a menor noção de como é que vai criar um auditor. Cara. Então, assim, não adianta ter o conhecimento de programação se você não tiver o conhecimento da área fiscal tributária. Você não vai conseguir criar aquilo que você precisa, porque falta o conhecimento de como que essa tecnologia vai atuar. A tecnologia existe, ela é poderosa, ela está aí.
Mas se você não souber como direcionar ela para resolver os problemas que você quer, não vai adiantar nada. Por isso que eu falo, que a gente ensina aqui não é a programar, não é a criar uma automação fiscal. A gente ensina a transformar problemas em soluções automatizadas. Poxa, massa, cara, massa. Poxa. Vamos encerrar por aqui, Marcão. E convidar, reforçar vocês, nós estamos na 8ª live, nós vamos fazer uma série de 10 lives, e isso só de aquecimento para o ápice, que vai ser a Semana da Automação Fiscal. Né? A semana basicamente é o quê, Marcão? A ideia é o quê? Né? É um evento, né? Vão ser três aulas, onde a gente vai ensinar para vocês como transformar os problemas da área fiscal em soluções automatizadas. Então, a gente vai explicar o que é uma automação fiscal, como que ela pode te ajudar, né, a ter os benefícios que a gente enxerga aqui, que os nossos alunos acabam tendo, né, que não é só ganho de tempo, a gente tem visto como se eles andassem sempre juntos. Né? Então, quando eu crio uma automação fiscal, o primeiro impacto que eu tenho, ganho de tempo. Eu consigo executar meu trabalho de uma forma bem mais rápida, absolutamente mais rápida. Para você ter ideia, teve um aluno que começou recentemente com a gente, Felipe Andrade. Estava com um problema, estava criando uma automação. Eu vou criando, dentro do treinamento, eu vou explicando por etapas, né? Então, eu ensino o cara a criar uma automação bem simplesinha, depois a gente vai melhorando ela e vai adicionando desempenho. Então, ele estava bem no comecinho. Então, quando ele ia importar um XML, por exemplo, sei lá, 100 XMLs, demorava 20 minutos para ele importar tudo. E o recorde que a gente tem aqui é de 8.706 XML, se não me engano, em 8 segundos. Cara, Então, assim, claro que vai depender do desempenho do seu computador e tal, mas sabe, tipo, o meu computador é muito ruim, você vai demorar 20 segundos, 30 para importar a mesma quantidade. Só que ele estava demorando 20 minutos. E aí ele falou, cara, tem alguma coisa errada no meu computador. Porque ele vê a gente o tempo todo fazendo live. Cara, importei 400 XML, 10 segundos. Cara, pô, tem alguma coisa errada, mas tá demorando 20 minutos. ele acha Eu acho que meu computador tá ruim, vou ter que comprar outro. E aí ele veio no nosso plantão de dúvidas. Eu fui lá e mostrei para ele, não, cara, tem uma ferramenta aqui que você ainda não chegou lá na aula, mas eu vou adiantar isso para você só para você entender, para te empolgar, para você estudar mais. E aí a gente foi lá e criou um processo para ele fazer essa importação. Resultado, os mesmos XMLs que ele importava em 20 minutos, ele conseguiu importar acho que em 3 segundos. Caramba. Ele não acreditou, ele falou assim, meu Deus, eu já estava pensando que era meu computador, eu já estava pensando em comprar outro e tal. Ele economizou um bom dinheiro aí. Porque simplesmente a forma de usar a tecnologia. Então, a gente ensina você a usar a tecnologia, sim, mas isso não é mais importante do que você saber o que precisa resolver. Como você pega esse problema e transforma numa solução. Fato é que estou, nesse exato momento, conversando com um empresário para liderar uma equipe de programadores para criar um sistema de auditoria. Que legal, cara. Então, não é só o conhecimento de tecnologia que vai te salvar. O conhecimento da área fiscal tributária é super importante. Cara, e assim, e que bom que todo esse processo exige um conhecimento de fiscal tributário. Então, é um mercado para você, contador da área fiscal, né? Não é para todo mundo, não é qualquer pessoa pode vir, entrar aqui e acabou, não é fácil. Primeiro, a gente sabe que não é fácil a área fiscal, né? 400 alterações de legislação todo dia não é brincadeira. Mas se você já está ambientado com isso, cara, adicionar 4 habilidades de programação, tá bom. Brincadeira de criança. Tá. Então é isso, minha gente. A gente fica por aqui e nos acompanhe. Também existe um canal no YouTube do professor Marcos Amorim. Tem muita coisa lá. Tem gente começando sua automação só com material gratuito. Tendo resultado, inclusive, né, com o nosso conteúdo gratuito. Então, se joga aí. Lembrando que a gente vai ter um evento gratuito, né? Semana da Automação Fiscal. A gente vai ensinar como você pode transformar os problemas da área fiscal e tributária em soluções automatizadas. Vai acontecer de 13 a 17 de março de 2023. Então, aqui embaixo tem o link na descrição. Clica nesse link e vai lá, participa desse evento para você ficar por dentro e não perder aí o que vai vir nos próximos meses e anos à frente dentro da área de contabilidade. Legal. Um abraço a todos. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.